Meu nome é Cristina Bezerra e hoje eu vou te ensinar uma coisa super importante, que é como ganhar dinheiro na renda variável, tá? Investindo num produto que eu vou falar para vocês, né? Num investimento que ele acompanha a alta de juros e a taxa de inflação. Então, quanto mais subir a inflação, quanto mais subir a taxa de juros, maior são os rendimentos que você vai ganhar, tá? Então, vamos lá. Quanto está a taxa de juros? A taxa de juros está, a última reunião do Copom definiu a taxa Selic para 7,75% ao ano, essa é a Selic meta, mas a Selic que remunera os investimentos é a Selic over e ele está a 7,65% ao ano a partir de agora, tá? A partir de outubro houve o aumento da taxa Selic, a última reunião do Copom. Uma outra coisa que está subindo muito é a inflação. Então, a inflação acumulada neste ano está em 8,24% e a que está acumulada há 12 meses, ou seja, de outubro do ano passado a outubro deste ano, está 10,67%. Então, este investimento que eu vou te sugerir para estudar é um investimento que se beneficia dessas taxas. Quanto maior a inflação, quanto mais subir a taxa de juros, mais rendimento você vai ganhar. E que investimento é esse? Antes de eu te dizer qual é o investimento, clica aqui no botão do joinha e compartilha para o maior número de pessoas, para que mais pessoas possam ganhar dinheiro com a alta da inflação e a taxa de juros. Então vamos lá, que investimento é esse? Fundo imobiliário de papel, tá? Se você não sabe o que são fundos imobiliários, eu vou deixar aqui embaixo uma playlist que eu brinco que é um Crisflix que você vai fazer para entender o que é fundo imobiliário, quais os tipos que existe, como você escolhe. E hoje a gente vai falar desse fundo imobiliário específico, que é um fundo imobiliário do segmento de papéis. O que é um fundo de investimento de papéis? Um fundo de investimento de papel é um fundo que investe em papéis do setor imobiliário. Então, ele investe em CRIs, LCIs, debêntures, todas relacionadas ao setor imobiliário, tá? E por que é importante? Porque esse tipo de papel que eles investem, os CRIs, os LCIs, as debêntures, elas são indexadas, tá? Elas são atreladas à inflação, ou seja, ao IPCA, ao IGPM ou ao CDI, que é a taxa de juros, né? A Selic, o CDI é uma taxa que acompanha a Selic. Se a Selic está over, está em 7,65, o CDI está em 7,65. E qual é a vantagem desses investimentos? É que eles pagam IPCA mais IGPM mais CDI mais. E o que é este mais? É um plus, né? É uma taxa de juros pré-fixadas além da alta da inflação e da alta da Selic. Então, normalmente eles podem pagar IGPM mais 6, IGPM mais 8, IPCA mais 8, CDI mais 5, ou seja, você vai sempre ganhar a mais do que a inflação, a mais que a taxa de juros, porque tem sempre um plus, né, nesses indicadores. Bom, entendendo isso, vamos à parte seguinte. Qual é a vantagem, né, da gente investir nesse tipo de fundo imobiliário, né? São várias. Por exemplo, vocês sabiam que aonde eles investem, CRI, LCI, não pagam imposto de renda? Então, esse investimento, este rendimento é livre de imposto de renda, tá? Além disso, como eu já falei, eles acompanham a alta da taxa de juros e da inflação. A outra coisa é que esses papéis, o próprio fundo imobiliário, ele não paga imposto de renda. Então, você ganha duplamente. Você ganha no papel que ele investe e nele mesmo, no próprio fundo, porque o proveito que você ganha mensalmente, que cai todo mês na sua corretora, na conta da sua corretora, ele é isento de imposto de renda. Bom, por que ele é interessante? Ele é interessante porque o ganho é automático. Aumentou a taxa Selic, no mês seguinte ele já vai te pagar em cima deste aumento da taxa Selic, ou aumentou o CDI, no mês seguinte ele já vai te pagar com o aumento deste CDI. Então, o que acontece com esses fundos imobiliários que vocês têm que prestar atenção? O valor da cota deles
não varia tanto ao passar do tempo, você não ganha tanto com a variação da cota, porque ele já te entrega tudo, tá? Diferente de um fundo de tijolo, que como tem a valorização dos imóveis do portfólio dele, o valor da cota também vai aumentando com o passar dos anos. Então, o CRI de papel, né, fundo imobiliário de papel, ele tem a tendência de ter a cota mais ou menos no mesmo patamar de preço, tá? Bom, então você vai ganhar sempre, ele vai sempre te entregar no mês seguinte, né, o que ele conseguiu arrecadar, até porque os fundos imobiliários têm uma legislação que diz que eles estão obrigados a distribuir 95% do rendimento, tá? Embora isso seja semestral, os fundos costumam pagar todo mês, tá? Bom, então, vamos lá. Quando a gente vai escolher, então, um fundo de papel, o que a gente tem que entender? Primeiro que existem dois tipos. O high yield, ou seja, ele te paga um dividendo alto, um provento alto, tá? Só que ele investe em papéis mais arriscados, porque a gente sabe que quanto maior o risco, maior o retorno. Então, para ele te dar bom dinheiro, ele investe em papéis mais arriscados. E existem os FIIs high grade, eles têm alto grau, ou seja, eles são mais seguros e eles te pagam um provento menor, tá? Mas mesmo menor, ele costuma ser maior do que pagam os fundos de tijolo, ok? Bom, aí você deve me perguntar, mas como eu escolho um fundo de papel, o que eu tenho que observar? Primeira coisa que você tem que observar é a qualidade desses papéis nos quais o fundo imobiliário está investindo. E o que a gente tem que olhar? Você tem que observar o seguinte, quais são as garantias dadas em troca daquele CRI, daquele LCI? Que mais? O rating. Quanto maior o rating é o grau de risco. Quanto maior o rating, ou seja, AAA, AA, mais seguro é aquele papel que está sendo investido. E a outra coisa é a liquidez. Se você precisar vender, né, se o fundo precisar vender esses papéis, eles são líquidos no mercado, ele consegue se desfazer desses papéis, eles conseguem vender com facilidade, tá? E isso em relação ao que está sendo investido, ao tipo de CRI, ao tipo de LCI, ou seja, a qualidade dos papéis. E a outra coisa que você tem que levar em consideração é em relação ao fundo imobiliário. E o que a gente tem que prestar atenção em relação ao fundo imobiliário que investe em papéis? O que a gente tem que atentar na hora que for comprar? Primeiro, a qualidade da gestora. É uma boa gestora? É uma gestora consolidada no mercado? Ela tem experiência na área? A outra questão é o tamanho. Ela é uma gestora grande? Ela administra uma quantidade razoável de dinheiro? Ela tem bastante cotistas? Como é isso, né? A outra coisa é o tipo de fundo que você vai investir, se você vai querer um high yield ou high grade. A outra coisa é o histórico do fundo, o histórico desse fundo imobiliário, há quanto tempo ele existe, né? Já aconteceu algum problema com este fundo, né? Como vem vindo o comportamento desse fundo com o passar do tempo, tá? A outra coisa é a liquidez. É fácil entrar e sair deste fundo imobiliário no mercado? Se você precisar vender bastante cotas, você vai abalar o mercado, né? Isso você tem que olhar. O fundo tem que ter bastante liquidez. A outra coisa é o preço sobre valor patrimonial. Na hora de você comprar o fundo, você tem que prestar atenção. Fundo de papel, principalmente, você tem que seguir um critério que é o fundo tem que estar entre 0,9 e 1,10. Se ele tiver 10, ou seja, 10% mais barato ou 10% mais caro que o valor patrimonial. Não ultrapasse esse valor, tá? Por quê? Porque se você ultrapassar esse valor, ele momentaneamente ele pode estar sendo vendido na bolsa bem mais alto do que o valor patrimonial dele, porque ele está pagando um bom rendimento, e de repente, se esse rendimento diminuir, tá? Porque como é renda variável, o rendimento varia de mês a mês, né? E aí você pode ficar com um mico, ou seja, pagar muito caro por um fundo imobiliário de papel e depois não conseguir recuperar esse preço. Então, o fundo imobiliário de papel, como ele te entrega tudo, você tem que optar por fundos. Tem que tomar cuidado no preço do fundo na hora de comprar, tá? E não comprar o preço sobre o valor patrimonial se ele estiver mais alto do que 1,10 ou mais baixo do que 0,9, ok? Mais baixo até pode ser, mas às vezes vocês têm que olhar por que ele está mais baixo do que o mercado, ok? Principalmente comparar um fundo em relação ao outro e em relação ao mercado daquele segmento que é fundo de papel. Mas não fugir à regra do 0,9 e 1,10. Esse é o ideal para se comprar fundo de papel, tá? A outra coisa é o dividend yield. O que é isso? É o valor da cota distribuído pelo... o dinheiro distribuído pelo valor da cota, tá? Quanto mais alto o dividend yield, mais você está ganhando, tá? Dividend yield é importante, mas ele não é um único indicador. A gente tem que olhar todos esses que eu falei para vocês até agora.
Outra coisa é o valor da taxa de administração, para saber se a taxa de administração não está muito alta e saber se ela tem ou não uma taxa de performance e qual é essa taxa de performance. Taxas são importantes porque se a gente escolhe fundos com taxas muito altas, elas podem comer parte do rendimento, uma parte importante do rendimento, ok? Bom, então agora eu vou dar para vocês estudarem, né? Porque isso não é uma recomendação de compra, esse canal tem caráter educativo, né? Então eu recomendo que vocês estudem alguns fundos que eu vou falar para vocês, que são high grade e outros high yield. Então vamos primeiro aos high grade. Um dos fundos importantes é o RBRR11, tá? Ele é da gestora RBR, ele é um fundo high grade, como eu falei. A cota tá no momento que eu gravo esse vídeo, hoje é domingo, 14 de novembro, ele está custando R$ 96,55. O dividend yield está em 9,22% em 12 meses, então ele rendeu 9,22%, tá? E o último provento que ele pagou foi 90 centavos, ok? O outro fundo, que é high grade, é o KNRI, a gestora é a Kinea, tá? Ele também é um high grade, como eu falei. O valor da cota dele tá em R$ 97,99. O último provento que ele pagou foi 56 centavos e o dividend yield dele está em 4,8% nos últimos 12 meses, ok? Um outro fundo high grade é o HGCR11, que ele é da gestora CSHG. A cota dele está em R$ 103,01. O dividend yield dos últimos 12 meses foi 9,16%. E o último provento que ele pagou foi 90 centavos, ok? Agora, nós vamos para os últimos dois fundos, que são dois fundos para vocês estudarem de high yield, ou seja, o yield é alto, então eles são mais arriscados, não esqueçam disso. Um deles é o IRDM, a gestora é a Iridium, tá? Ele é um fundo high yield, como eu falei, o valor da cota dele é R$ 107,31. O último provento que ele pagou foi R$ 1,3659, ok? E o último high yield que eu vou apresentar para vocês é o Hectare, a gestora é a Hectare, ele é o HCTR11, o valor da cota dele está em R$ 119,92. O último provento, dividend yield dele dos últimos 12 meses foi 19,18% e o último provento que ele pagou foi R$ 1,60. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estudem esses fundos imobiliários e que vocês repassem para o maior número de pessoas, tá? Não deixem de me seguir também no Instagram, onde eu posto conteúdos de educação financeira. Um grande beijo e até a próxima!